seja muito bem-vindo ao podcast Pela Ordem com o vereador João Carlos. O podcast vai trazer para você informações de utilidade pública, serviços relacionados às necessidades do cidadão, da cidadã, informações também sobre os trabalhos da Câmara Municipal e dos vereadores que beneficiam diretamente você que nos assiste agora. No episódio inaugural a gente vai conhecer um pouco mais da história de vida do vereador João Carlos, que traz essa proposta de um espaço para você conhecer melhor assuntos de utilidade pública. Ele foi eleito em 2020 como o vereador mais votado daquelas eleições na Câmara Municipal. Ele é radialista, é pastor evangélico e está em Manaus desde 2014. O resto dessa história ele mesmo vai contar para você, mas antes dele começar a contar essa história, eu quero pedir para você se inscrever no canal desde já, ativar o sininho para que os próximos episódios você receba a notificação e já deixa o comentário também aqui embaixo desse vídeo, dizendo o que você achou ao final do episódio, tá certo? Vereador, muito obrigado por criar esse espaço para que as pessoas possam, ouvir e compartilhar entre elas também informações de utilidade pública, e a gente começa trazendo um pouco da sua história, E eu queria começar perguntando de onde que surgiu a ideia de produzir esse podcast Pela Ordem e por que esse nome? Muito obrigado, Rafael. Obrigado a todos que estão nos acompanhando nesse primeiro podcast. Esse Pela Ordem, ele vem com a proposta de aproximar as pessoas. Nós sabemos que na política cria-se um entendimento de que o político lá e eu aqui, Então essa distância ela tem que se encurtar cada vez mais. Porque mais o vereador do que qualquer outro parlamentar, o vereador ele está mais na rua, ele é mais próximo, mas mesmo assim, o podcast Pela Ordem, que é o que mais se ouve dentro do parlamento, no parlamento, todo momento o vereador levanta o braço e aperta ali o botão para ligar o seu microfone e diz pela ordem, porque esse gesto faz com que o presidente ele interrompa o que está fazendo para que então dê atenção àquele parlamentar que precisa divulgar algo, falar algo, solicitar algo. E nós, através do podcast Pela Ordem, viemos aqui exatamente fazer isso, dar voz ao povo, aquelas pessoas que desejam falar e também desejam conhecer melhor, não apenas a nosso respeito, mas a respeito do que o poder público, a política em si, precisa fazer, tem como função de fazer, e nós estamos aqui representando um parlamento, representando como parlamentar, pessoas muito hábeis, muito habilidosas que existem dentro da Câmara Municipal de Manaus, parlamentares que têm compromisso com o povo, e nós viemos aqui tratar um pouco mais a nosso respeito também, que tem pessoas que fazem perguntas, querem saber de onde é, como foi que aconteceu. Então, não é também para satisfazer as fofocas. Com certeza. Não é para isso. Mas é no interesse de aproximar mais, fazer as pessoas entenderem que somos humanos como todos são, Exatamente. É com essa humanidade que a gente começa, então, a trazer um pouco mais dessa sua trajetória, Qual que é a sua origem, como é que o senhor veio até Manaus, como foi a chegada em Manaus, falar um pouco mais da sua família e da sua ligação também com a igreja na qual o senhor é pastor. Eu estou na igreja desde os 6, 7 anos de idade. E esse período todo, já tenho 46, então são aí 39, 40 anos. Todo esse intervalo de tempo, sempre na direção, na instrução de buscar a Deus. A gente entende, Rafael, que uma pessoa sem buscar a Deus, ela vive desorientada. Apesar de ter seus estudos, ser uma pessoa culta, uma pessoa que acolheu bastante conhecimentos, tem um arcabouço muito grande de vários estudos, a gente até respeita, mas sem a direção de Deus, com tudo isso ainda está perdida. Então não é uma ideia, na verdade, é um entendimento que temos, respeito quem possa ter diferente,
não recrimino ninguém, mas é o que tem me abençoado. Em tudo que faço, primeiro Deus. Assim aprendi, assim vivo e assim tem sido muito bom para mim e procuro, através também da palavra que me é concedida, nos momentos onde eu vou, que me concedem uma palavra, eu sempre utilizo da palavra para poder levar a palavra de Deus àqueles que ainda não tiveram tanto interesse ou acesso às verdades escritas nela. Então, baseado nisso, nós saímos do Rio de Janeiro em 1998, e já fazem aí, portanto, alguns anos fora do Rio. Aqui em Manaus, no Amazonas, estamos há 8 anos. Nós, durante todo esse tempo, ficamos aí trabalhando a serviço da obra de Deus. E uma certa feita fomos designados para vir para cá. Chegamos aqui em novembro de 2014 e viemos na função, na intenção de ajudar também na parte cidadã da igreja. E assim fizemos e estamos fazendo. Estamos à disposição sempre do próximo. Sabe que o trabalho mais bonito que pode existir é o serviço ao próximo. Então, um dos principais papéis de um servo, aliás, o principal papel de um servo é servir a Deus. O servidor público serve ao público, o servo de Deus serve a Deus. E nós seguimos nessa caminhada. Nós estamos aqui desde 2014 em Manaus, fomos muito bem recebidos aqui, calorosamente, não só por este sol que é tão próximo, quanto também o povo que é bastante acolhedor, um povo muito querido, tanto quanto o povo do interior. Eu tive a experiência de visitar todo o interior. De 2016 a 2018, nós visitávamos, nesses 2 anos, todo o interior, e foi uma visita onde nós encontramos um povo tão acolhedor quanto, um povo querido demais, o povo do interior, que necessita de muita atenção. Sem dúvida alguma. E nesse período, né, de serviço que o senhor está aqui no Amazonas, o senhor também foi secretário municipal de Sim. uma importante secretaria, que é a Secretaria de Juventude, Desporto e Lazer. Como é que foi esse período? Quais são os principais legados, trabalhos que o senhor teve a oportunidade, a felicidade de realizar em prol dos nossos jovens? Olha, foi realmente gratificante, um período muito marcante. Nós ficamos durante 2 anos nesta Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, onde nós tivemos a alegria de poder conviver com atletas que puderam defender Manaus e o Amazonas em vários estados, inclusive fora do país. Nós conseguimos dar essa condição através de uma administração, logicamente nunca sozinho, jamais, sempre fomos muito bem assessorados por pessoas qualificadas, dedicadas, que nos ajudaram muito na época e nos deram a condição de fazer com que esses jovens e também muitos adultos conseguiram, assim, adolescentes, nos representar em 25 modalidades esportivas. O jiu-jitsu aqui no norte do país, principalmente aqui em Manaus, ele é muito forte. É verdade. Mas não é apenas o jiu-jitsu. Nós temos outros atletas de diferentes categorias e são muito bons também. Eu recordo de um rapaz que ele foi representar o nosso estado, nossa Manaus, lá em Florianópolis, se eu não me engano. Ele trouxe 9 troféus. 9 troféus. Uma modalidade que é um esporte diferenciado, que é o cubo mágico, o esporte da mente. Olha só. Né? Outros também foram defender o estado jogando vôlei, né? A prática do vôlei e outros esportes. Foram 25 modalidades. Nós conseguimos, através também de uma articulação com o prefeito à época, a condição de fazer 42 reformas em 42 espaços esportivos que necessitavam muito. Nós, quando nós havíamos feito dessa forma,
foi quando, infelizmente, aconteceu a pandemia e nós estávamos de saída. Então acabou não se concluindo alguns destes que estavam prestes a se reformar, né? A pandemia desequilibrou demais, não só a cidade, mas o estado, o mundo inteiro. Todo, né? Houve um desajuste muito forte. Alguns países não conseguiram até hoje se equilibrar, né? Mas nessa época nós havíamos conseguido essas 42 reformas, dispondo assim um pouco mais de 11 milhões de reais na época para que isso acontecesse. Nós também atendemos revitalizando os centros, os CELs, né? Centro de Esporte e Lazer. Estava tudo já desenhado e sendo feito, mas com a pandemia houve essa interrupção. Nós também lembramos que nesse período que estávamos na secretaria, não só de reforma e não só de distribuição de material esportivo para os centros de esporte e lazer, e não somente as viagens, mas todos os atendimentos que chegavam às pessoas para serem atendidos, todos nós atendíamos a todas as pessoas. Dentro daquilo que é cabível, que é justo, está dentro do que pode ser feito, nós nunca negamos ajuda a ninguém, independente se a pessoa é de um partido ou de outro, se a pessoa, não importa, é ser humano, é cidadão, precisa ser respeitado, é contribuinte, contribui com a cidade. E por que nós, como gestores ou servidores públicos, não atenderíamos? Não importa partido, não importa nada, o que importa é que é pessoa, gente, e tem que ser respeitada. Ainda que não fosse aqui da cidade, mas está vivendo aqui agora, está morando aqui agora, está gerando emprego aqui, ou então é um empregado aqui. Sim. Deve ser respeitado, tem que ser considerado. Assim nós enxergávamos, assim enxergamos. Eu penso que é com esse respeito que nós conseguimos trilhar o caminho tendo sucesso. Com toda certeza, quando a gente olha para as pessoas com humanidade, esse resultado vem. Sim. Né? As pessoas reconhecem no trabalho o interesse pela melhora, de fato. Né? E aí esse período que o senhor teve à frente da secretaria aí foi relativamente curto, mas o volume de transformações aí a gente percebe que foram graças a Deus. Intensas. Foi muito bom, foi muito bom. Nós conseguimos sair de uma situação, digamos assim, deficitária, para uma situação bem melhor. Deixamos em condições, sem dívidas, deixamos ela bem equilibrada, graças a Deus, e também agradeço a todos aqueles que nos ajudaram na gestão à época. Muito bom. Dentro do seu partido, Republicanos, o senhor exerce uma função de liderança muito significativa. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais dos papéis que o senhor já exerceu dentro do Republicanos e os que o senhor atualmente exerce no partido também. Bom, nós estivemos como presidente do partido Republicanos durante 5 anos e alguns meses. Estamos como vice-presidente do partido. Hoje o atual presidente é o Silas Câmara, deputado federal. E durante todo esse espaço de tempo em que nós estivemos à frente do partido, ou mesmo agora, nós nunca deixamos de levantar a bandeira do Republicanos. Inclusive na Câmara nós estamos como líder do Republicanos dos 4 vereadores que nós temos. Nós entendemos que esse partido conservador que é, e assim permanece sendo, representa bem o que pensamos. Eu sou conservador, sim, levanto essa bandeira, não tenho problema nenhum com isso, estou bem resolvido a isso, e consigo conversar com qualquer pessoa. Às vezes as pessoas não conseguem conversar conosco. Às vezes algumas pessoas vêm se alterando, né? Mas a gente consegue conversar com qualquer pessoa. A gente consegue compreender alguns anseios e até entendemos, mas não concordamos com algumas condições ou algumas visões que as pessoas possam ter. E isso não significa que eu não possa ouvir. Isso é extremamente natural na democracia. O diálogo é para isso, né? É comum isso. É claro. Se não pudermos conversar, então a política perdeu a essência. Com toda certeza. Perdeu a essência. Mas dentro do partido, eu, por exemplo, tenho uma prática. Todos os meses, eu sempre apresento novos filiados.
todos os meses, desde sempre. Mas por que isso? Simples. Nós estamos em atividade e precisamos dar continuidade na nossa prática partidária. Eu não preciso sair gritando isso, mas eu preciso exalar esse perfume. Eu preciso falar com os meus amigos de que partido sou, de que pensamento tenho, de que ideia eu venho nutrindo, como eu enxergo a cidade, de que maneira eu enxergo o Estado, o país, para que eu possa, então, contribuir nas minhas colocações. E com isso eu vou atraindo amigos, conhecidos, para fazer, não número, mas para fazer força nesta fileira do Republicanos. Nós acreditamos assim, nós não estamos buscando inchaço, nós estamos buscando fortalecimento. Com toda certeza. Eu acho que o resultado das últimas eleições pelas quais vocês participaram, o partido, cresceu bastante. Eu queria que o senhor começasse falando da campanha de 2020, na qual o senhor foi eleito vereador, né? E como foi esse processo? Como foi a decisão de se candidatar? Como é que foi a campanha na qual o senhor foi o vereador mais votado de Manaus, né? Conte um pouco pra gente aí desse período. Conto com o maior legal. prazer. Eu falo com bastante clareza, procuro ser bastante claro. Em 2018 e 2019, em abril de 2020, eu deixei a secretaria, me descompatibilizei para então me tornar candidato, literalmente, a vereador. Durante todo esse espaço de tempo, eu não estive secretário para ser candidato. Eu estive secretário e, como secretário que estava, trabalhei assim, até o ponto de todo o meio em que vivo, tanto o meio do partido, quanto amigos, quanto igreja, em todo o canto, em todo espaço que eu ia, sempre se tornava nítida a vontade de que eu pudesse vir concorrer. E isso foi acontecendo até que então nós entendemos que era um momento crucial. E eu falei, bom, eis aí a oportunidade. E comecei então a conversar com os amigos. Conversamos com os amigos, eu não posso ignorar de forma alguma, nunca, jamais, a igreja de que sou, que eu pertenço, a Igreja Universal do Reino de Deus, de forma nenhuma. Ela é uma igreja forte e todo mundo sabe disso. Não ignoro as demais igrejas, respeito e muito. Estou, por exemplo, como presidente da FEPACRE, Frente Parlamentar Cristã. Os meus colegas, os 20 colegas que tenho dentro da Frente Parlamentar Cristã, eles sabem do que eu estou falando. Quando eles assistirem, eles vão ver isso. Nós não desrespeitamos ninguém e nem achamos ser melhor do que ninguém. Jamais. Mas eu considero que a Igreja Universal do Reino de Deus é uma igreja forte, pujante, abençoada. E foi a grande parte, né, também com os amigos, que nos proporcionaram a condição de hoje estarmos vereador da cidade de Manaus, tendo obtido 13.880 votos com pandemia. Em uma campanha completamente diferente da que todo mundo estava acostumado. De tudo. Quem estava já acostumado às suas matemáticas comuns, nesse período as matemáticas não davam certo. Não funcionavam. Mas o trabalho, um trabalho respeitando tudo, todas as normas, tudo que se dizia que podia ser feito ou não, nós estávamos ali seguindo. Graças a Deus, graças ao povo que me acolheu, como eu hoje, como vereador mais bem votado da cidade, faria menos que o meu máximo, uma vez que eu não era nem cidadão, agora já sou. A cidadania agora concedida pela Câmara. Foi. Não, na verdade foi concedida pela Assembleia Legislativa. Cidadão amazonense. Então, eu não posso fazer menos que o meu máximo, que é um outro motivo de 2021 nós temos obtido primeiro lugar em proposituras. Eu nem sabia. Eu não sabia. Quem me deu a informação foi um querido amigo, vereador William Alemão.
falou, meus parabéns. Falei, meu Deus, nem é meu aniversário. Nem é meu aniversário, meus parabéns. E depois que eu fui tomar conhecimento que o volume de trabalho que havíamos apresentado foi grande, foi muito bom. E esse ano nós já fizemos também bastante. E eu não estou também procurando, agora que sei que existe isso, não estou procurando, não, agora, não. A gente continuou fazendo o nosso máximo. Se o nosso máximo chegar a ser um volume que foi superior, que bom, que não foi, puxa, que bom que outro também tá bem, está fazendo pela cidade, né? A gente precisa fazer o nosso máximo. Tanto nós quanto todos os demais colegas que trabalham bastante naquela Câmara que, meu Deus do céu, é a caixa de ressonância de todo Manauara. Eu penso o seguinte, todos nós vereadores temos uma representatividade. Eu represento diretamente 13.880 pessoas que votaram em mim, mas eu não trabalho apenas por elas, mas por toda a cidade. Mas, de uma forma direta, é uma representatividade. Cada vereador ali representa, e representa bem, está se esforçando, está se dedicando. Eu sou muito feliz por colegas que tenho ali e vejo o trabalho que eles têm feito. Trabalho, assim, dedicado, constante. E isso eu posso falar com clareza e também com bastante verdade. Eu fico feliz com vários amigos que trabalham naquela Câmara Municipal de Manaus. E lá na Câmara, já como vereador, o senhor tem se destacado bastante, não só pelo volume das proposituras, como o senhor citou, né? Mas também pela qualidade técnica das proposituras que o senhor tem apresentado, pelo grande volume de aprovação delas, né? E pela forma como elas têm sido efetivadas, de fato, na sociedade aqui de Manaus. Queria que o senhor destacasse algumas das que o senhor considera as principais, aquelas que lhe enchem de orgulho de ter proposto e de terem se tornado realidade. Eu quero aqui, antes de falar das proposituras em si, lembrar que todas as ações nossas são pensando nas pessoas. Pensando, por exemplo, nas crianças e adolescentes. Nós trouxemos, no ano passado nós fizemos uma videoconferência porque o secretário nacional à época não pôde estar conosco devido a situações de voo em Brasília. Maurício Cunha, o secretário nacional era à época. E ele participou do início ao fim de uma audiência pública que nós fizemos com o efeito de provocarmos políticas públicas pelas crianças e adolescentes. Estiveram conosco algumas autoridades, delegadas, secretários, pessoas assim importantes que discutiram e enriqueceram a discussão. Mas, neste ano, nós recebemos novamente este mesmo secretário, só que agora junto com a ministra da Mulher. Ela substituiu a Damares, a doutora Cristiane Brito. Veio também e enriqueceu em muito. E este mês de outubro nós a estamos convidando para retornar, agora para tratarmos sobre políticas públicas para as mulheres. Legal. Nós sabemos que todas essas ações nossas, essas audiências e essas conversas que temos com os nossos colegas vereadores provocam exatamente as proposituras. Aí provoca a gente criar uma lei, não que retire alguns, não com a intenção de prejudicar alguns, não, mas de abençoar, de beneficiar as pessoas, de trazer aquilo que é justo para as pessoas. A pessoa que não estava sendo atendida, que não estava sendo observada, que estava sendo esquecida, elas devem ser inseridas, elas devem ser respeitadas também, não apenas alguns. Então eu ressalto aqui de uma forma geral que todos os nossos projetos sempre foram assim, conversando com as pessoas, conversando com a população, conversando com a dona de casa, com a mãe, com o filho, conversando com a criança, conversando com o vovô, com a vovó, com todas as pessoas. E aí a gente consegue fazer com que todas as nossas proposituras tenham essa humanidade tão necessária, porque nós estamos ali representando cada um deles, e não o meu interesse. Não é um interesse próprio para que eu apareça, para que olha eu. Não, não é eu, não. São eles.
não tem como todos estarem ali. Então, eles estão ali através de mim. Então, as proposituras, tanto minhas quanto aquelas também, das quais eu oriento, ou então consigo ajudar amigos, ou então alguns perguntam sobre me pedem alguma opinião, eu consigo também contribuir, eu fico feliz. Pode ser a propositura de um colega que às vezes não fala tanto comigo, mas se veio e falou e eu pude contribuir, puxa, que bom. O que eu quero é que aconteça a lei que traz a justiça, aconteça a propositura de criação de algo que faça com que a sociedade esteja mais equilibrada, esteja mais saudável, vivendo com mais dignidade. É nisso que eu penso. Nós tivemos aí, tá bem polêmico, a lei que cria um impedimento do banheiro multigênero. Queria esclarecer isso. Nós temos aí, por exemplo, o banheiro unissex. Isso já é consolidado, todos nós sabemos. Unissex é um sexo, uma pessoa de um sexo por vez. Então não tem dificuldade em entender isso. Multigênero. São muitos gêneros que, para mim, só existem 2, mas eu respeito qualquer pessoa que pense diferente. Eu não tenho nenhum problema com pessoas que escolheram mudar. Não tenho nenhum problema. Na igreja mesmo, nós recebemos inúmeras pessoas e não recriminamos nenhuma delas. Mas perceba, o banheiro multigênero, a criação dele provocaria um desequilíbrio. Provocaria. Pense, quando algumas pessoas entram em um banheiro, algumas. Dentro de casa, por exemplo, pode ocorrer, não sei. Sabe, isso choca a gente, choca a família. E nós temos que proteger a família. Uma das nossas principais bandeiras é a família. Nós temos que defender a família. Então, o núcleo principal de uma sociedade é a família. O que tem que ser feito pela família? Dar dignidade para que a pessoa tenha o que comer, o que vestir, onde trabalhar. Precisamos criar mais políticas públicas que abram mais portas de trabalho para as pessoas. Nós temos uma zona franca de Manaus, meu Deus, nós precisamos desenvolver ainda mais ela. Loucura é pensar que a zona franca não tem importância. Nós temos que valorizá-la. E fazendo isso, investindo nela, trazer para cá o governo federal, fazer com que ele seja mais parceiro da Zona Franca, com que o governo federal venha para cá também investir aqui, não apenas na Zona Franca, mas em tudo, no turismo. O turismo aqui pode voltar a ser pujante e, inclusive, ultrapassar o que já foi. Eu não posso desonrar uma pessoa, eu não posso desonrar nenhuma, quanto mais 44.085. Eu não posso. De forma alguma, eu quero agradecer a cada uma dessas pessoas e nós vamos continuar lutando por elas, com mais força. Então, você que está assistindo com a gente até o final desse vídeo, deixa o seu like nesse vídeo, deixa o seu comentário, compartilhe com seus amigos, conte para eles as novidades. Tem podcast novo na área. O vereador João Carlos está com um podcast muito legal que vai ajudar a gente a exercer melhor a nossa cidadania. Então, eu quero dizer, para o senhor falar suas palavras de encerramento desse primeiro episódio, convidando as pessoas para acompanhar os outros episódios e, ao mesmo tempo, divulgando as suas redes sociais para que as pessoas possam acompanhar também o seu trabalho parlamentar ao longo desses próximos anos. Nós temos as redes sociais, as mídias sociais, através do meu amigo João Carlos. Eu acho que não é difícil, né? Eu acho que é bem fácil. Meu amigo João Carlos. Nós queremos agradecer a cada pessoa que colocou do seu tempo precioso para assistir o podcast, ficou até o final aqui com a gente. Agradeço muito por você ter nos assistido e ter nos ouvido. E saiba que nós vamos continuar conversando, falando contigo, e certamente aquilo que você colocar para a gente, que a gente entender que é construtivo, eu vou fazer. A gente não sabe de tudo. A gente está aprendendo.
Nós estamos aprendendo. Então, aquilo que as pessoas colocam para nós, quando a gente conversa, eu presto muita atenção. E eu procuro, logo que aprendo, colocar em ação, porque a gente tem essa visão de que fazendo assim é bem melhor. Quando a gente teima, é bem pior. Com toda certeza. O teimoso, há uma diferença que eu quero no final falar. Há uma diferença entre o teimoso e o perseverante. O que persevera, ele persevera no que é certo. O teimoso, ele insiste no que é errado. Não sejamos teimosos, sejamos perseverantes. Persevere no que é certo, no que é bom. Busque a Deus. Se não buscar, aí você está teimando. Aí vai ficar pior. Não faça assim. Busque a Deus, que é a melhor coisa que pode ser feita. Eu agradeço esse bom bate-papo, essa conversa muito saudável. Muito obrigado por ser aquele que abriu o primeiro podcast do Pela Ordem, junto comigo, e eu não vou esquecer. Pode ter certeza disso. Muito obrigado. Que agradeço pela oportunidade, agradeço você também por ter assistido esse primeiro episódio que fica por aqui. Até o próximo episódio do podcast Pela Ordem. Fique ligado porque vem muita novidade por aí. Até o próximo episódio, então.